Olá! Como está a sua animação para mais conteúdo? Hoje vou apresentar um convidado que dará uma palestra sobre um tema bastante comum entre pesquisadores da área de saúde. Caso você não seja da área de saúde, leve o assunto em conta. Vale a pena. Você já sabe do que estou falando, não é? Ética em pesquisa. Nosso palestrante é Renan Moritz. Ele é professor titular do Programa de Engenharia Biomédica da COP, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por 5 vezes, ele foi classificado entre os 20 melhores no Prêmio Ciência e Tecnologia para o SUS, promovido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Anualmente, ele ministra um curso sobre metodologia e ética da pesquisa, assistido regularmente por mais de 100 alunos de todas as áreas de graduação e pós-graduação. Atuou também como membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Sua pesquisa envolve bioestatística, modelagem não linear e metodologia da ciência. Atente-se para esta palestra. Voltarei em breve. Bom dia, professor Renan Moritz Almeida. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes que hoje acompanham a programação do dia. Professor Renan, muito obrigado pela sua participação no evento. Em particular, até queria dizer para o senhor, eu, salvo engano, se eu não estou enganado, na minha época de COP, eu fui um aluno do senhor naquele cursinho de metodologia que é dado lá. Eu só não me lembro se eu concluí ele na época, porque eu acho que eu tive algum probleminha com o timing de calendário, então eu não sei se eu consegui concluir. Mas o trabalho do senhor é conhecido, agradeço demais a participação aqui no nosso evento na UFPB. E, professor, a palavra está com o senhor. Fique à vontade aí para apresentar o seu conteúdo e falar aí o que o senhor quiser. Gustavo, já estamos online, então, já estou visível, sim? Já. Ok. Eu tenho como receber chat, se eu fizer a pergunta, as pessoas têm como me enviar resposta, alguma coisa assim? As pessoas têm como interagir, sim. A gente pode colocar na tela aqui para o senhor ver alguma interação, se o senhor perguntar, quiser. Tá bem. A gente tem como interagir. Eu vou querer. Tá bem, eu vou querer fazer isso. Bem, então vou iniciar aqui. Bom dia a todos. Quantos estão presentes, Gustavo? No momento nós temos 7 pessoas online, mas está crescendo gradativamente. Está chegando. Porque está certo. Ok. Pontual. Então, bom dia, pessoal. A primeira coisa que eu queria saber é se são alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. Tem como saber isso, Gustavo? Talvez... Tem sim. Se o pessoal responde aqui. Vamos responder para o professor Renan, se tem gente aí de pós ou... Graduação, mestrado, doutorado, professor, pós-doutorado, pesquisador. Pessoal, manda um feedback aí para gente. Tem aluno de mestrado, último mês de mestrado, doutorado. Ok. Respondendo aqui. Só para fazer um censo. Tá bom. Ok, bom dia a todos, então. Vou iniciar aqui minha palestra. Eu vou partilhar a tela com vocês. Professores também, professor, aqui acabando respondendo o pessoal também. Ok. Compartilhar aqui a tela. Imagino que esteja visível aí, correto? Plágio e retratações. Estamos vendo. Nosso tema... Ok, então vamos lá. É nosso tema de hoje. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiro, aqui está o meu contato. Quem depois quiser, por exemplo, os slides que eu vou apresentar, eu posso partilhar, ou alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão,
não há problema nenhum, podem enviar aqui para o meu e-mail, renan@peb.ufrj.br. Primeira coisa, deixa-me dizer que já foi dito na introdução, aliás, na introdução foi dito que essa palestra é de mais interesse para a área de saúde. Na verdade, não, todas as áreas aqui são contempladas, não foquei na área de saúde especificamente. Primeiro dizer, a origem do meu interesse nesse assunto, já são 10 anos que eu dou esse curso, um curso de extensão na UFRJ, juntamente com a professora Sônia Maria Vasconcelos. É um curso de curta duração, 5 dias, sobre problemas de escrita científica, apresentação oral também, integridade em ciência, ética da escrita científica, comunicação científica de uma maneira geral. E, na verdade, esse é um curso mais extenso, eu dou no meu programa, serão quase 30 anos, daqui a ano que vem completa 30 anos que eu dou o curso. E o curso, para quem tiver interesse, está disponível na internet. Só que entrando na página da COP, Metodologia Científica, estão aqui as aulas, os slides, e nesse endereço daqui, houve um determinado ano, algo como 4 anos atrás, em que as aulas foram gravadas profissionalmente, editadas, jornalistas, profissionais da área de edição, e está disponibilizado também na internet para quem desejar, nesse endereço. Depois, quem quiser, eu posso dar o endereço por e-mail, não há problema nenhum. Vamos iniciar, então, falando de plágio acadêmico. Aqui, primeira coisa que eu ressalto, que eu vou falar sobre plágio acadêmico, eu quero dizer, existem várias formas de plágio musical. Nós, no nosso caso aqui, nos restringiremos ao caso do plágio na academia, particularmente na ciência, que é uma ideia básica conhecida. Um autor só possui o direito de reproduzir as ideias e conteúdos da literatura devidamente referenciadas. A reprodução do texto, a reprodução de ideias sem menção de fonte, caracteriza uma infração ética, chamada plágio. Claro que em ciência a gente pode utilizar a ideia dos outros, e, aliás, deve utilizar ideia dos outros, porque o que a gente pesquisa é baseado, é assentado em algo que já foi visto antes, são continuações, são desenvolvimentos de ideias que já existem. Então, o pesquisador possui até mesmo a obrigatoriedade de citar, de se basear no que já existe, de reproduzir ideias dos outros. É apenas que essa reprodução tem que se dar com atribuição de crédito, portanto, de uma forma protocolar, bem definida, que indique realmente o que é original da pessoa e o que é mérito de pesquisadores que vieram antes. Mas, enfim, a ideia do plágio acadêmico, então, ela é simples e bem conhecida. Se eu quero reproduzir ideias, eu tenho que referenciar, eu tenho que dar crédito a elas adequadamente. Uma exceção é o conhecimento comum. Esse não é necessário que seja referenciado. Existem algumas outras exceções mais raras também, mas a mais básica é essa questão do conhecimento comum, depois veremos isso melhor. Portanto, isso é o plágio. Cópia não autorizada e não reconhecida. Ideia simples. Interessante que, apesar de toda a divulgação sobre o problema do plágio, isso aqui é uma lista da Wikipedia sobre casos famosos de plágio em ciência. Interessante que acontece em todas as áreas. Aqui está na matemática, aqui estudos étnicos, aqui, diretor acadêmico, aqui material science, aqui literatura, psicologia e assim por diante. Economia aqui embaixo, Chinese language, business. Todas as áreas já tiveram algum caso famoso, mais de um até, famoso, de plágio sendo encontrado, escândalos. Isso estamos falando do ambiente acadêmico. Vamos manter o ambiente acadêmico, porque sair do ambiente acadêmico, então, bem, mas mesmo no ambiente acadêmico, é um fenômeno comum. De tal maneira que a nossa ideia fundamental é essa. Existem protocolos de citação de material que utilizamos em nossa pesquisa.
Esse protocolo, fundamentalmente, é que as ideias devem ser referenciadas e o texto que nós utilizarmos com referência e entre aspas. Uma forma clássica, creio que isso seja bem conhecido, é bastante divulgado, isso desde o segundo grau, na verdade, ou pelo menos a ideia básica que seja, na graduação também. O conceito fundamental, então, existe um protocolo de atribuição de mérito que deve ser utilizado em toda pesquisa científica. Desobedecer o protocolo significa plágio. A ideia básica é simplesmente essa. Sem aspas, quando então reproduzimos ideias de outros autores, sem aspas, essa reprodução deve dar-se na forma de paráfrases. Ou seja, a ideia deve ser reproduzida com citação, é claro, e com nossas próprias palavras. O texto deve ser original do autor. Ok. Bem, como eu falei, a ideia básica é simples, o diabo mora nos detalhes. Quando nós vamos aplicar a ideia, surgem dúvidas. Desde que comecei a dar esse curso e essas palestras, sempre há dúvidas nos aspectos realmente da aplicação, de como esses conceitos se traduzem naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos ver, então, alguns exemplos. Um exemplo aqui. Vou passar para vocês, e isso é uma coisa que eu gostaria de uma interação. Eu tenho aqui um texto original, em amarelo, e eu produzi uma versão dele. Bem, esse daqui, eu vou resumir, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem, e vou pedir, depois vou fazer a pergunta. Eu vou dar 2 minutos para vocês lerem, marcar aqui no meu relógio. 2 minutos para lerem o texto original e lerem a versão A. Bom, creio que já esteja bom, né? O que eu vou mostrar aqui é a versão B. O texto em cima é o mesmo, e agora há uma versão B aqui, também peço que vocês leiam. Essa versão B, na verdade, retornando aqui, é idêntica à versão A, idêntico, apenas a atribuição agora da referência aqui. Fundamentalmente, né? A mesma versão, só com as referências. Creio que já foi um tempo suficiente, né? Vou aqui... Agora, então, o que eu gostaria do feedback que eu gostaria, é se vocês pudessem colocar no chat, ou enfim, quem acha que aquela versão A é plágio, se pudesse colocar no chat, ou enfim, indicar de uma maneira. Tem como vocês indicarem? Gustavo, tem como ter um feedback de quem acha que é... Estou esperando, a gente está esperando aqui o feedback do pessoal. Versão A e versão B. Quem achar que a versão A é plágio, dá um feedback. Quem achar que a versão B é plágio, também dá um feedback. O Jerônimo Ferreira está respondendo aí. Sem as referências é plágio.
Versão A e B. Ah, não, mas isso é a versão A. E a B? Aqui tem referências. Pronto. A Viviane está respondendo que é sim. Sim, para as duas, estou entendendo? Creio que sim. Ok. Ver se o pessoal, de alguém mais, coloca aí mais alguma opinião, pessoal. Também tem um delayzinho, eu acho, né? Aí o pessoal também fica um pouquinho... A e B. Tá certo. Aqui, ó. Eu não estou vendo ninguém. A gente está respondendo aqui na telinha. A e B são plágios. Aqui o Jerônimo Ferreira responde A e B também, porque tem uma transcrição. Ok. Tá bom. Já foi uma amostra boa, Vamos voltar lá, então. Bem, começando aqui pela versão A. Na versão A, o que está acontecendo é simplesmente que houve uma substituição de alguns sinônimos. Aqui diz quando leigos e médicos querem. Aqui diz quando se quer. Querem usar. Aqui está, querem utilizar. E assim mais alguns sinônimos. Né? Aqui está, é verdade que. E aqui está, sem dúvida. Aqui está, mas na maioria das vezes. E aqui está, mas na maioria dos casos. Bom, então, pessoal, é claro que trocar alguns sinônimos não caracteriza um texto novo. Essa versão A, certamente, seguramente, é plágio. É irrelevante trocar um sinônimo ou outro. Isso ainda não é paráfrase, não é reescrever o texto com a sua própria percepção, com suas próprias palavras. É simplesmente trocar alguns sinônimos. Isso não descaracteriza cópia. Portanto, a versão A seguramente é plágio deste texto original. A seguir, eu coloquei aqui uma versão que é idêntica, a versão D é idêntica à versão A, quando se quer utilizar parâmetros para mostrar o progresso, quando se quer utilizar parâmetros para mostrar o progresso, é a mesma versão. A única diferença é que agora há a referenciação. Referenciação adequada, porque esse realmente é o autor do texto. Bem, e neste caso, então, também é plágio. Acrescentar referência não descaracteriza a cópia, uma vez que o texto é o mesmo texto, essencialmente. Se este aqui é plágio, este aqui também é. Porque simplesmente colocar a referência não transforma, não altera o texto, não o transforma em paráfrase. Continua sendo isto aqui apenas referenciado. Se é isto aqui apenas referenciado, é o plágio referenciado. Segue-se, portanto, que também, obrigatoriamente, essa versão B também caracteriza plágio. Andando mais um pouquinho para frente, essa aqui eu mesmo vou responder por tempo. É uma outra versão, na qual versão C, como afirma Landman, e aqui tem um texto corretamente citado, até aqui, com uma referência certinho, e a partir daqui, certamente as vacinas erradicaram doenças, é verdade que as vacinas erradicaram, e assim por diante, mas na maioria dos casos, essa diminuição, mas na maioria das vezes, a diminuição. Daqui para frente, ainda caímos nos casos B e A. No caso B, porque tem a referência. De tal maneira que o trabalho aqui começou corretamente, mas daqui para cá incorreu no mesmo erro da versão B, ou seja, também é plágio. Uma parte não foi, outra parte foi, portanto, também é plágio. E mais um exemplo aqui.
Versão D, peço agora para vocês lerem a versão D e me dizerem se é plágio ou não. Vou marcar 2 minutos aqui. Ok. Então, agora, Gustavo, essa nova versão, versão D, se pudessem me dar um feedback, quem acha que é plágio e por que, se for. Se por acaso. Tá bom. Vamos esperar aqui, ver se o pessoal... Viviane responde, D não é. Não é. Ok. Mais alguém? Júlio Eu Guimarães. acredito que não é. Ok. Tem mais Tá uma bom. aqui. Vou pegar mais uma resposta. Não é. Stefano, eu referenciaria o termo entre aspas. Ok. Tá, mas essencialmente não é. Então, e mais uma, versão D, faltam referências. Ok. Ok, Rafael. Então, pessoal, nesse caso D, o que vocês não atentaram, é aquele problema que eu tinha mencionado antes, que deve haver a referenciação. Então, quem disse que não é, na verdade, não atentou para esse detalhe. Que, apesar de ter sido construída uma paráfrase, aquilo ali não é conhecimento comum. Aquela ideia do Landman é minoritária. Certamente não é conhecimento comum. Como não é conhecimento comum, deveria haver uma referência. Então, quem disse que não constatou uma paráfrase correta, claro, mas não atentou para esse detalhe. Vou retornar lá. Não atentou para esse detalhe de que faltou aqui uma referência ao lançamento. Então, vocês veem que há alguns detalhes do protocolo que devem ser obedecidos, que são importantes. Mesmo a gente conhecendo a ideia, né, é preciso estar familiarizado com as formas de citação. Esse é outro exemplo, texto do Carl Sagan. Qual o segredo da ciência? Em parte, esse é o mecanismo embutido de correção de erros. Não importa o quanto você é inteligente, augusto ou amado, é preciso provar sua tese em face de uma crítica determinada e especializada. Ideia muito verdadeira, muito interessante. Na ciência, há uma ampla gama de ideias que a gente analisa, mas essas ideias devem ser analisadas criticamente, fortemente, não importa de onde elas vieram. A análise tem que ser severa. Assim, detectam-se erros que existam. Pois bem, aí tem uma versão aqui. Em um dos seus livros mais importantes, citação, Carl Sagan discute algumas das características da ciência. Qual o seu segredo? Em parte, é seu mecanismo interno de correção de erros. Não importa o quanto você é inteligente ou amado, é preciso demonstrar sua tese, e esse texto ainda é plágio. Ainda há uma similaridade muito grande, tanto de texto quanto de estrutura. Qual o seu segredo? Qual o segredo da ciência? Em parte, é seu mecanismo interno de correção de erros, em parte, seu mecanismo embutido de correção de erros. Não importa o quanto você é inteligente ou amado, não importa o quanto você é inteligente, augusto ou amado, é preciso provar. Ou seja, houve ainda, está seguindo o texto muito próximo ainda, para que caracterize paráfrase, para que caracterize citação adequada.
Aqui está, na verdade, há infinitas formas de reproduzir essa ideia fundamental em texto. Aqui está uma ideia, uma paráfrase válida. Uma característica importante da ciência é a sua exigência de que uma ideia seja analisada em detalhe, independentemente de quem a proponha. Esse procedimento é fundamental para que elas sejam encontrados e corrigidos. Citação, isto aqui seria uma paráfrase válida, e esta não, porque esta segue ainda muito de perto o texto e a estrutura utilizada. Essa, portanto, é a nossa ideia básica do protocolo de citação. Um autor pode acreditar que fazer malabarismos com as palavras. Eu gostei desse texto por causa disso, malabarismos com palavras. De uma frase copiada e colada de outro artigo é adequado. Isso não é verdade. O ordenamento das informações apresentadas em um artigo deve ser original e não acompanhar de perto um trabalho publicado anteriormente. É a nossa ideia fundamental. Eu vou fazer assim. Se houver alguma pergunta, eu acho melhor ser feito dessa parte, porque aí eu vou passar para a retratação e depois vou juntar as duas coisas. É melhor ser feita agora. Uma pergunta ou duas só, apenas rápidas. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir aí com o professor Renan. Se ninguém tiver, a gente segue à frente. Alguém tem alguma pergunta? Uma ou duas perguntas, se houver. Senão a gente segue para o tópico 2 e depois eu vou unir os dois tópicos. Perfeito. O pessoal ainda está acordando, professor. Vou seguir à frente. Tá certo. Vou seguir à frente, então. Vou seguir à frente. Tá ótimo. Agora eu vou falar sobre retratações. Retratação é o seguinte, e retratação é isso mesmo que acontece, o trabalho fica com um carimbão vermelho assim escrito, retract. Retratação é o seguinte, uma vez que um trabalho seja publicado numa revista científica, depois, se posteriormente for constatado que houve uma fraude, algum outro problema que implica no cancelamento daquele trabalho, não há como voltar no tempo e fazer o trabalho desaparecer dos anais da revista. Como é impossível fazer alguma coisa desse tipo, o que as revistas fazem é publicar uma nota de retratação. O original fica marcado, ou é eliminado, ou é retirado, né? Não é mais disponibilizado, ou fica marcado, e a revista emite uma nota de retratação dizendo que aquele trabalho constatou-se que havia uma fraude e que, portanto, ele não é mais válido, não pode mais ser utilizado. Assim, notas de retratação, retraction notes. Retratação, também chamada despublicação, essa palavra existe. Retraction em inglês, retirada também existe. Portanto, retratação é isso, é uma nota que uma revista emite especificando que um determinado trabalho houve algum problema sério com ele e o trabalho não é mais válido, encontra-se cancelado. Na ciência, a retratação de um artigo científico publicado indica que o artigo original não devia ter sido publicado e que os dados e conclusões não devem ser usados como parte, como fundamento de pesquisa futura. Retratação é isso, é uma nota desse tipo aqui. Essa que tipicamente ela diz, esse artigo aqui foi retratado pelo editor, é indicado quem fez a retratação, a seguir o motivo da retratação, é porque não havia autorização para essa figura, e aqui está escrito, adicionalmente, os autores informaram o editor que não foram capazes de reproduzir dados-chave apresentados no trabalho. Os achados desse trabalho são, portanto, não são confiáveis. Ou seja, a nota de retratação ela indica qual trabalho foi retratado, por quem, nesse caso foi pelo editor, poderia ser a pedido dos autores.
e o motivo da retratação. Nota de retratação. Isso daqui, eu entrei fazer uma atualização essa semana, entrei no Cielo e peguei a primeira que apareceu e quase caí da cadeira porque a primeira que apareceu foi uma retratação por plágio numa revista de bioética. Autores, eu deletei o nome dos autores porque, enfim, não é importante para a gente aqui, mas o interessante aqui é que houve um caso de plágio publicado em uma revista de bioética. Aí fica difícil. Pois é, mas esse problema tem aumentado muito e tem sido muito estudado. Tem sido muito estudado, por exemplo, particularmente por causa disso aqui. Artigos retratados representam uma evidência inequívoca da falência de um projeto, sem dúvida. E por esse outro motivo aqui, um aumento surpreendente e exponencial a partir do começo dos anos 2000. Isso daqui é da Nature, em 2011. No começo dos anos 2000, aproximadamente apenas 30 notas de tratação apareciam anualmente. Este ano, ou seja, 2011, a Web of Science, que é um repositório importante, um indicador importante de trabalho científico, a Web of Science está a caminho de indexar mais do que 400. Em 2011, isso. Continuou depois subindo. Mesmo considerando-se que o número total de trabalhos publicados subiu apenas 44% durante a última década. Subiu 44% e o número de retratações passou de 30 para 400. Houve um aumento exponencial, este aumento aqui, a partir do início dos anos 2000. Um aumento exponencial no número de retratações. Normalmente atribuído a dois fatores. O aumento no número de artigos retratados parece refletir mudanças no comportamento tanto de ambos autores e instituições. Ou seja, tanto parece que mais autores estão cometendo problemas sérios que conduzem à retratação do artigo, como também, pelo outro lado, está havendo uma fiscalização, um monitoramento melhor das instituições para detectar fraude e das revistas também. Então, os dois lados estão contribuindo com esse aumento, um aumento severo aqui, brutal. Lá pela década de 80, quase inexistente até a década de 80. Depois ficou década de 90 no estágio e pequeno, e ao final da década de 90, início da década de 2000, iniciou-se uma subida exponencial no número de retratações. Isso aqui é outro gráfico, detalhando também o aumento, mas particularizando por causa, está fraude, é o vermelho, fraude, erro, fraude e erro. Haviam erros e fraude, erro, fraude, erro, fraude. E o interessante aqui é que plágio e publicação duplicada, ou seja, quando a pessoa publica o mesmo trabalho em duas revistas, o mesmo trabalho publicado em duas revistas, acontece às vezes. Isso, naturalmente, não é legítimo. Né? E o interessante aqui nesse gráfico é que plágio e publicação duplicada, bem, aparentemente, antes do ano 2000, ninguém cometia plágio. Zero, nem publicação duplicada. Começou aqui. Mais recentemente, se nós considerarmos esses dois juntos, basicamente o mesmo fenômeno, já chegamos lá quase ao mesmo nível, somando o amarelo e o verde, dá uma coisa por aqui, quase ao mesmo nível da fraude. Um aumento que se deu também a partir do início dos anos 2000. Grande parte do aumento, portanto, foi plágio e publicação duplicada, eventos que eram essencialmente desconhecidos aqui para trás. Agora a gente tem que pensar, mas será que aqui para trás ninguém cometia plágio? Ou será que não era detectado? O que nos leva ao próximo problema, ao próximo tópico, que são os programas de detecção. O que aconteceu, na verdade, isso é muito interessante, é que no final da década de 90 foi lançado o primeiro programa, que é o mais importante, mais tradicional,
de detecção automática de plágio na internet, ao qual seguiram-se outros no início dos anos 2000. Portanto, esse aumento exponencial, louco, aqui o verde e amarelo, na verdade foi a capacidade de detecção que assumiu outro patamar, né? Que tornou-se automatizado através de programas especiais, especialmente desenvolvidos para a detecção de plágio, o primeiro deles sendo esse aqui, o Turnitin, que atualmente é usado em algumas universidades brasileiras, mas é pouco usado no Brasil ainda. Esse aqui, este foi o primeiro a lançar um sistema automático de detecção de plágio. Uma meia dúzia, talvez, de universidades brasileiras usam esse programa. E que explica, então, portanto, esse fenômeno bem interessante aqui, esse aumento brutal durante os anos 2000. Eu também, o meu, já publiquei nesse assunto, publiquei com revistas brasileiras e minha equipe. A gente detectou um fenômeno similar no Brasil, que nos jornais brasileiros, não nos internacionais, as razões de tratação, em 14 casos, 12 eram devidos a plágio, revistas brasileiras. Pesquisa nossa de 2016, publicada em 2016. Aqui estão os trabalhos, plágio, são as revistas brasileiras. O mesmo fenômeno no fim das contas, um aumento grande, surpreendente até, devido a uma mudança radical nas formas de detecção. Isso aqui também é bem interessante. A revista chinesa científica mais importante passou a utilizar, em 2010, passou a utilizar um programa desses automáticos para detecção de plágio. Quando fizeram isso, descobriram que um em cada 3 trabalhos que eles recebiam para publicação era plagiado. Isso foi em 2010 e nas últimas estimativas aí não mudou tanto nessa década não, na verdade. Mas para vocês verem o motivo daquele aumento, né? Quando eles passaram a utilizar o programa de detectar, descobriram que 1 em cada 3, aproximadamente, era plagiado. Outra paradinha aqui. Gustavo, mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta rápida, estamos indo bem no cronograma aqui, vai dar tempo de mostrar o que eu quero. Se alguém tiver alguma pergunta rápida, eu posso responder. Ok, professor. A gente tem um pequeno delayzinho, às vezes, então vamos só aguardar aqui um pouquinho para ver se o pessoal joga alguma pergunta. Mas eu estou vendo aqui estou vendo no prazo, estamos tranquilos. Ok. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para o professor Renan? Bom, professor, aqui, ó, só para jogar na tela também, tem mais um colega aqui, ó, mestrando em educação na Universidade de São Paulo, também está acompanhando a gente aí de... legal. Bom dia. Bom dia. Ok, pessoal, vou seguir à frente, então. Depois ainda haverá um espacinho para pergunta quem quiser. Agora eu falo para vocês de um recurso interessante, o Retraction Watch. Quem se interessar nesse tipo de pessoa, existe uma organização, na verdade, que ela é dirigida por 2 ex-diretores, 2 ex-editores de revistas científicas, o Adam Marcus e o Ivan Boransky. Fundaram uma organização, na verdade. Alô? Professor Renan? Chegaram aqui duas perguntinhas. Então, quer responder? Vou responder. Vamos lá. Eu Debrando pergunta, professor Renan, por gentileza, a penalidade para o autor ou autores em caso de retratação por se configurar como fraude ou há alguma medida de fiscalização para considerar o nível de plágio? Quer que eu repita? Eu não ouvi o finalzinho da pergunta, Gustavo. O finalzinho. A penalidade para o autor, autores em caso de retratação
por se configurar como fraude, ou há alguma medida de fiscalização para considerar o nível de plágio? Ok. Bem, se há uma retratação por fraude, é que a instituição da pessoa conduziu uma investigação e concluiu. É fraude. Porque a revista, em si, a revista não tem como fazer essa fiscalização. Ou, enfim, o órgão que editou aquele trabalho, publicou o trabalho, não tem condições de ir ao laboratório e investigar sobre fraude ou não. Quem faz isso é a instituição de pesquisa da pessoa, a universidade, por exemplo. Portanto, creio eu que haverá uma penalidade, mas não é a revista que inicia ou pede a penalidade, é simplesmente porque já houve uma investigação realizada pela instituição da pessoa. A revista em si não apenas responde, mas a revista não tem como realizar a investigação e nem tem como punir alguém. Mas é um caso tão grave, né, que muito provavelmente a instituição fez a investigação, concluiu pela fraude e muito provavelmente terá penalizado a pessoa também. Em relação aos graus de penalidade para plágio, varia de instituição para instituição. Pensando no mundo, há universidades em que plagiou qualquer coisa, a pessoa é expulsa. É a única. West Point, por exemplo, aquela academia militar americana, ela faz isso. É a única penalidade que existe. Mas aí são regras específicas e particulares de cada instituição. Esse caso que eu falei, por exemplo, da West Point, Academia Militar Americana, é um caso bem severo. Na minha memória, há poucos lugares que façam isso. Fora. Está fora da instituição, expulso. Agora, a penalidade específica, ela não há um padrão, então. Também é da instituição. Maravilha. Tem uma outra... Mais alguma pergunta, Gustavo? Do Rafael Abraão. Qual seria o melhor programa para detecção de plágio? Creio que... Olha, eu não conheço todos. O melhor, eu não sei qual é. Eu sei qual é o mais famoso. Então, o mais famoso é o Turnitin, que foi o primeiro que apareceu, que é o mais utilizado no mundo. É pago, é caro, e que já é utilizado em algumas universidades do Brasil. Agora, compará-los um a um, isso realmente não sei fazer. Eu sei qual é o mais famoso e o mais utilizado, que é o Turnitin, até porque foi o primeiro, né? Bem, vamos então seguir a pesquisa aí para o futuro, né? Com certeza. Ok. Pode prosseguir aí, professor. Obrigado. Ok. Mas então, nesse recurso, nessa organização Retraction Watch, eles ficam seguindo todas as retratações que acontecem na ciência, e é um negócio muito interessante. Uma organização dirigida por dois ex-editores de revistas científicas, Adam Marcus e Ivan Oransky. Adam Marcus e Ivan Oransky. Interessante que lá eles têm seguido retratações de trabalhos sobre Covid, trabalhos publicados sobre Covid retratados por algum problema sério. Já são mais de 50. 39 retratados, mas tem mais uns 10 aqui temporariamente retratados, ou seja, enquanto a investigação acaba, e depois mais uma meia dúzia ou mais está sob investigação. Já são mais de 50 trabalhos sobre Covid retratados. É claro, tem a ver com a pressa mesmo, com a urgência de publicar no tema, e pela massa de publicação, uma massa muito grande num tempo muito pequeno, então já são mais de 50. Aqui uma outra coisa interessante, pergunto para vocês, se alguém pudesse dar um feedback. Bem, uma pessoa... Deixa eu sair daqui. Uma pessoa é descoberto que aquele pesquisador cometeu uma fraude no trabalho. Aí resolve investigar todos os trabalhos daquela pessoa. Quero que vocês arrisquem um número, um palpite, de quantos trabalhos, no máximo, uma pergunta sobre autoplágio, depois eu respondo, quantos trabalhos, no máximo, já se descobriu que uma pessoa só
havia fraudado? Como é que vocês arrisquem o número? A mesma pessoa cometeu fraude em mais de um trabalho. Isso foi descoberto. Quantos, o campeão, né, de fraudes, quantos trabalhos a pessoa fraudou? 2, 3? Se alguém puder arriscar um número, 4, 5, não sei. A mesma pessoa. Rafael Menezes responde 6. 6. Jerônimo responde 10. 10. Mesma pessoa cometendo 20. Está subindo. Mesma pessoa cometendo 72. 73. Ok, acho que 73 já está bom, né? A mesma pessoa, quantos trabalhos a pessoa fraudou e teve publicados? Vamos ver quantos são. Professor Renan aparentemente caiu aqui da nossa live. Vamos dar um tempinho aqui para ver se ele retorna. Pronto, ele está voltando aqui. Professor, o senhor nos ouve? Oi, professor. Caiu aqui um pouco, mas nós não estamos ouvindo o senhor agora. Estão me vendo? Agora eu voltei. Agora voltou. Pronto. Ok. Tá bom. Então vamos lá. Aqui está, portanto, o número 183. O pesquisador que cometeu mais fraudes descobertas, sem contar alguma que ele talvez não tenha sido descoberta, né? Cometeu 183 fraudes. O segundo colocado ficou com 96. A data da primeira retratação, vou mostrar para vocês aqui, 1756. Ocorreu a primeira retratação. E esse outro ponto interessante aqui, depois que o trabalho é retratado, ele pode continuar sendo citado. Inadvertidamente, é claro, né? Não deveria ser. Mas não se sabe, algumas pessoas não percebem, e alguns continuam sendo citados, e aqui está o que foi mais citado até hoje. Antes da retratação foi citado quase 2.000 vezes, e após a retratação foi citado centenas de vezes. O segundo colocado também, após a retratação, foi citado mais de 1.000 vezes. Trabalhos essencialmente errados, fraudados, dados que não são confiáveis, citados mais de 1.000 vezes. Ou seja, é um recurso muito interessante. Quem tem interesse nessa área, nesse assunto, tem muita informação interessante nesse site. E, pessoal, faltam 10 minutos. Eu queria só dizer mais uma coisa para vocês, que em junho, quem se interessa por esse tema, em junho, nós teremos o 6º Brazilian Meeting on Research Integrity Science and Publication Ethics, que será virtual também. Devido à pandemia, foi adiado para junho, será virtual, e é um evento para quem se interessa por esses tópicos,
Ele é muito informativo, muito interessante. Pesquisadores de outros países, aquele mesmo que eu mencionei, o Ivan Loransky, frequentemente ele participa, certamente ele participará dessa vez, porque, enfim, é virtual. Eu recomendo para vocês, quem se interessou por essa breve apresentação. E agora nós temos ainda 10 minutos, eu posso responder aqui algumas perguntas. Uma foi uma pergunta sobre autoplágio. Alguém pergunta sobre autoplágio. Foi um comentáriozinho aqui. Deixa eu colocar de volta aqui, professor. O pessoal está dando um feedback aqui que o meu microfone está um pouco baixo. Eu vou ter que falar aqui um pouquinho com ele mais próximo. Mas foi esse comentário aí. De Mônica, uma área mais cinzenta seria do autoplágio, principalmente quando seguimos o mesmo método. Esse é mais um comentário aí para o senhor explanar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu posso explicar. Sim, o autoplágio realmente tem vários detalhes, que daria para dar uma aula sobre autoplágio. Então, vou ser mais sintético. Em relação a método, seção de materiais e métodos, a gente usa um método em um trabalho, usa o mesmo método em outro trabalho. É admissível exatamente o texto do método. Não dá para parafrasear, né? Você vai fazer a confusão e erro. Se você reinventar a descrição, o resultado disso vai ser imprecisão e erro em algum momento. Então, essa é uma das exceções relativamente a método. Seleção de materiais e métodos, discussão de procedimentos experimentais. É admissível reproduzir em outro trabalho. Outras áreas, introdução, discussão particularmente, algum grau de repetição é permissível, mas é conveniente comentar isso com o editor da revista. Porque algumas exigem mais originalidade, outras menos. Então a gente fica assim, materiais e métodos não é crítico. Não é crítico. Reprodução de procedimentos experimentais, reprodução do texto descritivo de procedimentos experimentais é admissível. Outra exceção, a pessoa pode repetir alguma coisa, porque também inventar a introdução de um trabalho, a cada trabalho, meio difícil ou impossível, mas convém comunicar ao editor do congresso ou da revista e dizer a introdução reproduz 2 parágrafos da outra, tem problema? Aí o diretor autoriza ou diz, não, é melhor reescrever, aí é um pouco o gosto de cada revista. E também outras coisas em termos ainda, pensando em termos de autoplágio, que são admissíveis, por exemplo, não há problema nenhum se a pessoa defender uma dissertação, depois publicar um trabalho baseado no texto, isso não tem problema, é admissível. Até o esperado, né, para achar a publicação. E se a pessoa publicar em um congresso, depois quiser publicar numa revista, caímos naquele caso que eu mencionei. Deve ser ao editor, olha, isso foi publicado no congresso, eu gosto da sua revista. A maior parte das revistas não se incomodará com isso, não se preocupará. Algumas poucas têm uma exigência de originalidade muito grande, dirão, não, aí não pode. Mas, em princípio, também não haverá problema, e é até bom, é até desejável, né, para dar mais publicidade, mais visibilidade para aquele trabalho do congresso. Mas, sim, o tópico de autoplágio ele já é um desses em que tem pesquisa na área. Né? Professor, tem uma pergunta do Jerônimo, que diz assim, quando se está como membro de banca de TCC, dissertação, etc., tem uma maneira de verificar a veracidade das referências rapidamente, sem precisar buscar uma por uma? Tem, quer dizer, tem a maneira que eu uso, que é o seguinte, sorteia umas 4 ou 5 e verifica. Amostragem, faz uma amostragem, realmente, assim, uma dissertação tem 80 referências, não tem condições de ir nas 80 e olhar. Então, a gente que está na banca, eu tenho esse costume, e é o método que eu recomendo, faz uma amostragem, sorteia mesmo, sorteia umas 4 ou 5 e verifica. Se não tiver nenhum problema, tá bom. Agora, se surgir algum problema,
aí começa a se olhar com mais detalhe. Então, a maneira que eu uso, pelo menos, é essa, a amostragem. Perfeito, professor. Perfeito. Até o momento aqui, nenhuma outra pergunta, não, mas pessoal aí, tem mais alguma pergunta para o professor Renan? Aproveitar aí a oportunidade. E inteiramos nosso tempo, né? 1 hora. Sim, pois é, professor. Vamos aqui ver se tem alguma ainda perguntinha aqui para finalizar, mas se o senhor quiser fazer alguma consideração final aí, pode ficar à vontade. Na minha consideração final, agradecer muito o convite, Gustavo. Eu gosto muito desse tipo de palestra, estou sempre disponível. Reitero que quem tiver alguma dúvida, algum comentário, quem quiser os slides, pode mandar para eu pedindo, não há problema nenhum. E espero vê-los em outras oportunidades, até presencialmente. Na verdade, eu prefiro. Gosto mais do esquema presencial. Espero vê-los de novo e muito obrigado pelo convite. Com certeza, a gente agradece por isso também. Vou jogar uma última perguntinha aqui para o senhor responder, que chegou. Ok. Rafael, professor, o senhor acha que ética científica deveria ser disciplina obrigatória para qualquer curso de ensino superior? Olha só, vou dizer uma coisa, Rafael. É difícil chegar para um professor da disciplina X e perguntar: você acha que sua disciplina deveria ser obrigatória? E a resposta ser negativa. Isso é raro, né? Mas então, tem um esforço de reflexão, dizer, não, eu não acho. Não acho que deve ser obrigatório. Vou dizer por quê. É porque não tem uma Nós perdemos aqui de novo o professor Renan. Ele está com alguma instabilidade lá na rede dele. Vamos ver se ele voltar aqui de novo. Voltei. Pronto. Voltei. Ok. Eu estava dizendo que eu não sou favorável que seja obrigatória a disciplina, porque não temos ainda uma massa crítica para isso. Sou favorável a fazer as coisas a longo prazo e bem feitas. Então, eu sou favorável atualmente que seja recomendado. Seja recomendado que os pós-graduação tenham disciplinas de ética e ciência. Eu acho que ainda não é a hora. Não temos uma massa crítica para o ensino adequado, abrangente. Tivemos mais uma quedinha. Problemas aí com internet, né? Sim. Vamos ver se o professor volta aqui. Estou de volta. A internet está meio estável, mas então, nesse momento, eu estou favorável que seja recomendado e não obrigatório. E eu acho que é isso, né? Perfeito. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também, Gustavo. Aqui a participação do senhor. Com certeza esperamos que as próximas versões do evento que nós tivermos, nós vamos fazer um esforço enorme para trazer, né, pesquisadores pessoalmente aqui para a universidade, para o programa, e certamente o senhor vai ficar na lista aí dos requisitados. E muito obrigado pela sua participação e a disponibilidade por estar conosco. Se o senhor tiver interesse, pode continuar com a gente no evento. A nossa próxima sessão vai ser com a professora Samile Vans, do Rio Grande do Sul, falando sobre indicadores, né, de universidade, programas, indicadores de qualificação. E muito obrigado, então, professor. A gente vai se despedindo aqui dessa sessão. Já a gente retorna. Um bom dia. Muito obrigado. Abraço a todos. Foi um prazer. Tchau, tchau.